Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e eu vou estar gravando essa videoaula, tá, para vocês nesse período aí que vocês estão em casa, para não ficar parado, tá? Para vocês estarem continuando estudando, ok? Bom, eu vou abordar alguns temas ainda do primeiro bimestre, tá? Alguns temas importantes que vocês não podem deixar de estudar, de estarem revisando, ok? Primeiramente, vamos voltar na primeira aula que a gente teve, tá? A gente teve uma aula apenas. A gente abordou lá sobre, a primeira coisa foi sobre pauta, né? Pauta, pentagrama e notas. A pauta é o conjunto das 5 linhas, né? Que a gente conta de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e os 4 espaços. Só relembrando, pessoal, que esse vídeo ele é direcionado para os alunos de primeiro ano que são mais adultos, tá? De 13 anos para cima, e também para os alunos de primeiro ano, tá? Que tem 10, 11, 12 anos, ok? Então eu vou tentar trabalhar de uma forma que abranja para todos aí. Muito bem, então a pauta serve para quê? Para escrever as notas musicais, né? Então você vai colocando as bolinhas, os símbolos e vai identificando, né, os sons, as sonoridades. Sendo essas notas, a gente também estudou quais são essas notas, né? Então vai aparecer aí na tela para vocês as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e suas respectivas cifras, que foi estudado também na primeira aula, né? Sendo aí a primeira cifra C, que representa o Dó, D representa o Ré, E representa Mi, F representa Fá, G representa Sol, A representa Lá e B representa Si, ok? Então, essa parte vocês devem dar uma relembrada, façam os exercícios, tá? Quem não fez os exercícios da primeira aula, tem alguns exercícios da segunda aula também que é interessante que vocês façam, ok? Tá, vamos para a segunda aula então, falar um pouquinho mais sobre as notas musicais. Essas notas musicais que eu acabei de tocar, elas podem ter formas diferentes, tá? Então, de acordo com a cor ou a forma que ela tiver, ela pode receber uma duração diferente. Por exemplo, essa figura, ela tem uma duração específica. Já essa tem uma outra duração. Então, de acordo com a forma com que eu desenho isso aí, ela vai adquirir uma duração diferente. Outra situação é que, se essa nota está mais acima, ela tem uma altura diferente, ok? Então a gente tem 2 parâmetros aí para analisar. Quando você estiver tocando uma partitura, você precisa observar se essa nota é maior ou menor, a duração, e se ela é mais grave ou mais aguda, né? A altura. Então é importante a gente, quando está lendo, prestar atenção nisso, tá? Não sair tocando doidado. Você tem que analisar, tá? Se está grave, se está agudo, se é longo, se é curto. Uma outra característica dessas notas musicais é a forma como elas se colocam na música, tá? Por exemplo, eu posso ter notas que se repetem, eu posso ter notas que sobem, eu posso ter notas que descem. Isso a gente chama de linha melódica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está ouvindo uma melodia e ela começou aqui. Ela só tem 3 opções para uma nota sequente. A primeira opção é eu colocar uma nota acima. A segunda opção é eu colocar uma nota repetida. E a terceira opção é eu colocar uma nota abaixo. Então, a linha melódica, ela tem 3 possibilidades. Ou você repete, ou você sobe, ou você desce. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma música. Então, olha essa linha melódica. Eu começo numa nota aguda, depois ela desce, desce de novo, sobe, 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 repete, repete, repete. Representando a linha melódica dessa música, ela seria mais ou menos assim. Eu começo no agudo, vou descendo, 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 tararara, subindo, 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 tararara, repete, repete, repete. Então esse é o conceito de linha melódica.
A gente pode também ligar os pontos às notas. Por exemplo, eu tenho essa nota aguda e essa nota um pouquinho mais baixa. Então eu vou ligando os pontos, tá? Ligando os pontos, eu tenho aqui o que a gente chama de linha melódica. Por isso que esse nome deriva daí, tá, pessoal? É uma linha que você vai seguindo. Tá? A melodia, ela é como se fosse uma linha, né? Ok? Vamos agora para a atividade da página 13, pessoal. Correlacionar a descrição do desenho melódico correspondente. Então você tem a primeira coluna que você vai ligar com a segunda coluna, ok? Tem os desenhos melódicos e na segunda coluna você tem a descrição, né? Um som que sobe, repete, aí você vai ver o desenho e ligar, né, com a frase que está descrevendo o desenho. Por exemplo, a número 1, a gente tem um pontinho agudo que desce, né? E aí depois repete. Qual das definições se encaixa melhor aí? É o terceiro parêntese que fala som que desce e repete. Então, essa é a resposta da número 1. Questão número 2. Escrever os nomes das notas musicais observando as sequências ascendentes e descendentes. Partindo da nota Dó, você vai preencher as lacunas que estão em branco com as notas da sequência, né? Depois do Dó, o que vem? Ré e assim por diante. Na de baixo, você vai colocar a sequência descendente. Você tem Dó, antes de Dó vem Si, e aí consecutivamente. Questão 3. Escreva as letras que representam as notas musicais. Aí a gente está falando de cifras. Lembrem lá da letra C, que representa Dó, e assim por diante. Questão número 4. Escreva a segunda nota conforme pedido. Então você vai ver a nota que está aparecendo aí e tem um comando em cima que está dizendo para subir. Então você vai colocar uma nota que esteja acima desta nota que está aí no pentagrama. Ou descer ou repetir, ok? Isso aí a gente chama de desenho melódico. Questão 5. A partir da nota dada, escrever na pauta a sequência de notas conforme pedido. Então aí está escrito, por exemplo, uma nota na segunda linha. E aí está dizendo para repetir. Então você repete a nota na segunda linha. Depois está dizendo para subir. Aí você coloca uma nota no segundo espaço, né, que é acima da segunda linha. E assim sucessivamente. Questão número 6. Escrever os nomes das notas a partir da nota de referência escrita na pauta. Então na letra A você tem a nota de referência Sol, uma nota acima, bom, na sequência a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que seria então o Lá. Então aí você vai colocando essas notas na sequência. Sol, aí vem Lá, subiu de novo Si, subiu de novo Dó. Então seguindo a sequência ascendente, descendente, ou se tiver repetição, também ficar atento nessas repetições. Questão número 7. Identificar se as melodias que você vai ouvir começam e terminam na mesma nota M ou com notas diferentes, tá? É a letra D. Por exemplo, eu vou tocar uma melodia. Essa melodia começou em uma nota e encerrou em uma nota diferente. Então você marca a letra D. Outro exemplo. Essa melodia começou numa nota e finalizou na mesma nota. Então é M, ok? Vamos lá. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D.
Letra E. Letra F. Letra G. Letra H. Letra I. A questão número 8, você vai ouvir e identificar se os sons sobem ou descem, tá? Marca a opção correta aí. Então, na letra A tem uma setinha para cima e uma para baixo. Eu vou tocar uma nota e vou tocar a segunda nota. Se o som foi do grave para o agudo, então subiu. Aí você circula essa setinha que está para cima. Se o som começou agudo e foi para o grave, quer dizer que desceu. Você vai circular a setinha virada para baixo. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. Letra F. Letra G. Letra H. A questão número 9, você vai ouvir e identificar se o som subiu ou desceu. Aí você vai marcar com um X na frente da pauta que for a correta. Então, por exemplo, na letra A tem um desenho de uma nota grave para o agudo e embaixo tem o outro desenho de uma nota aguda para uma nota grave. Então você vai ouvir, tá? Se eu toquei uma nota grave para o agudo ou se eu toquei uma nota aguda para o grave. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. E letra F. A questão número 10, você vai observar o desenho melódico e marcar com um X a pauta que contém os sons executados pelo professor, tá?
Então na letra A gente tem duas pautas, tá? A primeira tá subindo, 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 subindo e repete. E a de baixo tá subindo, subindo, repete e sobe. Então você vai ouvir o som que eu tocar aqui, eu vou tocar uma das duas e você vai marcar a que eu tocar, ok? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E.